em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, luz aos céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos aqui para mais uma mensagem que possa chegar até o seu coração. É isso que eu oro, é isso que eu penso, e que Deus possa falar ao seu coração através da sua santa palavra, nesse momento em que nós estamos juntos aqui. Prontamente, abra a sua Bíblia no Salmo de número 122, versos de 1 até o verso 4. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Feche seus olhos comigo, vamos orar por um momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e a tua graça mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nos encontramos juntos para poder glorificar, juntos para poder exaltar o teu santo e precioso nome mais uma vez nesse dia. Que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra, que o Senhor alimente o nosso coração através da tua palavra, que a tua palavra possa servir como refrigério ao nosso coração, servir como direção para o nosso coração nesses dias tão difíceis, ó Deus, que o Senhor possa ser conosco através da ministração da tua palavra. Essa é a nossa oração, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui então com esse dever de buscar ao Senhor e fazer com que a palavra dele possa ser levada a muitas pessoas, possa ser encontrada fiel dentro daquilo que ela deva cumprir na vida das pessoas. E diante disso nós estamos nesse momento retornando de uma maneira parcial com as nossas atividades enquanto igreja. Aqui estamos nós, com as nossas situações, voltando talvez assim com um sentimento que impera, como se fosse retornando de uma grande batalha, de grandes situações. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, tempos difíceis, meus irmãos. Tempos difíceis, não é mesmo? Tempos bem diferentes. Todos estão sendo assim pressionados por algum tipo de situação. A maioria de nós, é claro, pela situação invisível de um inimigo mortal até certo ponto, não é? E com isso nós ficamos por mais de 70 dias sem poder nos reunir. Ficamos por mais de 70 dias privados do congregar. Ficamos por mais de 70 dias privados da comunhão presencial, desse momento tão assim essencial na vida do cristão. Meus irmãos, hoje alguns de nós puderam retornar. Hoje alguns de nós puderam estar juntos, claro, com inúmeras restrições. Pessoas do grupo de risco não devem participar, quantidade de pessoas por ambiente também é limitado, né? Higienização constante das mãos, dos pés, troca de roupas, uso de máscaras, distanciamento. Não podemos nos cumprimentar com os símbolos da comunhão. Abraços, apertos de mão, até mesmo sorrisos, porque a máscara ela acaba inibindo, não é, um pouco ou em sua totalidade o sorriso das pessoas. Isso é notório, isso é fato também, não é? Mas enfim, aqui nós estamos, assim mesmo, assim alegres, acima ou apesar de tudo, continuamos alegres. Alegres porque a nossa alegria vem de Deus. E prontos também para poder prosseguir em frente, para continuar batalhando, para poder continuar nesse momento dessas situações que se tornaram bem difíceis, né? Mas nós estamos aqui. Meus queridos, nós estamos assim diante de um texto, assim dizer, que reflete bem essa alegria desse retorno, a alegria de poder retornar à comunhão. Mas por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante para um crente em Jesus? Por que isso é tão relevante para os cristãos? Por que isso é tão relevante nesses momentos
em que fomos privados ainda mais dessas situações. Por que a comunhão é tão importante? Meus queridos, a comunhão presencial não é apenas importante. Não é algo que é simplesmente, por se dizer, importante. A comunhão presencial, ela é vital e, acima de tudo, ela é bíblica. Ela é bíblica. A comunhão presencial é algo que deve nortear a vida do cristão como um todo, porque a vida em comunidade, ela é algo que nos remete ao relacionamento que nós também temos com Deus, ao relacionamento que nós nutrimos também com Deus. A nossa confissão de fé é um de nossos símbolos principais de fé, Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 26, na primeira sessão, quando trata da comunhão dos santos. Nos traz algo para poder começarmos a refletir um pouco dentro dessa introdução. Diz assim: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele, têm com Cristo, comunhão. Nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior quanto no homem exterior. Confissão de Fé, no seu capítulo 26, como eu disse na primeira sessão, quando fala sobre essa comunhão dos santos. Como que isso é importante? Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo, Ele como sendo o cabeça, temos comunhão com Ele, e também tendo comunhão com Ele, temos comunhão uns com os outros, e somos assim obrigados a participar desses momentos particulares e também públicos que possam envolver e possam denotar a comunhão. Uma breve reflexão sobre ainda essa porção da confissão de fé, sobre algumas reflexões que nós precisamos de entender aqui nessa parte. Diz o seguinte: nós estamos ligados a Cristo e assim também ligados uns aos outros. Isso é fato, isso é notório, isso é essencial para a nossa vida. Desta forma, nós estamos então unidos uns aos outros e também pertencemos uns aos outros. Interessante essa parte quando fala que nós pertencemos uns aos outros, porque se somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, como sendo Cristo cabeça, nós também então pertencemos uns aos outros. O braço pertence à mão pertence ao braço e assim sucessivamente. Quando olhamos ainda para o texto de 1 Coríntios, no seu capítulo 3, versos 21 a 23, fala muito bem claramente, um resumo disso é simplesmente quando ali está dizendo: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Então o apóstolo Paulo está instruindo os nossos irmãos ali, refletindo e dizendo isso: vós sois de Cristo e Cristo, consequentemente, ele é de Deus. Então todos somos de Deus, todos estamos ligados. Nós devemos então cumprir os deveres que exigem esta união. Se nós estamos ligados, nós devemos cumprir os desejos, né, e os deveres que também são oriundos dessa união. Cuidar uns dos outros. A nossa comunhão, meus queridos, com Cristo, ela influencia nossa comunhão também uns com os outros. Se temos comunhão com Deus, se temos comunhão com Cristo, com o Espírito Santo que dentro de nós habita, nós também devemos ter comunhão uns com os outros. E isso sim, mais uma vez, se torna vital. Por experiência, tem um texto da própria Confissão de Fé que fala desta maneira: por experiência, muitos cristãos podem testemunhar que o culto do dia do Senhor tem sido um antigozo do céu, tanto na comunhão com o Deus Trino, como na comunhão uns com os outros. Os estudos da Confissão de Fé de Westminster nos relatam dessa maneira e nos fazem lembrar que temos comunhão com Cristo, o cabeça, temos comunhão então uns com os outros,
E assim, esse momento em que estamos juntos, no chamado Dia do Senhor, ele é proveniente de situações as quais nós percebemos, né, e a confissão de fé nos fala isso aqui, que é uma alegria tão grande, que é um desejo tão grande, meus irmãos, que isso reflete um momento, antecipa um momento, de certa maneira, que nós estaríamos, ou estamos, ou vamos estar no céu. Um antigozo, né? Um gozo antecipado dessa comunhão com Deus Trino e comunhão uns com os outros. Então, meus queridos, respondendo à pergunta feita logo no início, por que a comunhão ela é tão importante? É porque ela reflete o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Ela reflete esse relacionamento. A forma como nós nos relacionamos com Deus também ela é uma forma que se expressa no nosso relacionamento uns com os outros, e isso é visto e notório no chamado Dia do Senhor, no momento em que estamos em culto. Por isso é tão importante estarmos juntos, por isso a alegria do salmista até aqui. E meus queridos irmãos, diante desses fatos até aqui então, a minha oração é que nós, juntos, nós possamos entender o real sentido de estarmos juntos. O real sentido de nós estarmos participando dessa comunhão. O real sentido de estarmos unidos em Cristo e unidos também pertencentes a Cristo e pertencentes uns aos outros. E neste Salmo de número 122, versos de 1 a 4, nós vamos refletir sobre como essa comunhão uns com os outros é vital para as nossas vidas. Como essa comunhão é vital. Como é bom estar junto com os irmãos. Como é bom estarmos juntos uns com os outros, cultuando a Deus. Como é bom. E isso nós vamos ver aqui em apenas um ponto, mas é um ponto central. Um ponto que vai relatar a nossa alegria de poder estar de volta. A nossa alegria em poder voltar a congregar, mesmo que de maneira restritiva, mesmo que de uma maneira limitada, vamos dizer assim, não é? Então, por que a comunhão uns com os outros ela é importante, meus irmãos? Pela alegria individual e coletiva que ela proporciona. É uma alegria individual, eu sinto alegria em estar com os irmãos sentem alegria em estar comigo, e assim, reciprocamente, as coisas funcionam. Uma alegria que ela é pautada nesse momento em que nós olhamos uns para os outros, nesse momento em que nós cumprimentamos uns aos outros, nesse momento em que nós sorrimos uns para os outros. E o texto que nós lemos é claro nesses versos de 1 a 4, e nós vamos verificar o que o salmista está querendo dizer, não é, nessas entrelinhas, nessas palavras tão santas que foram registradas aqui. Este salmo também ele é mais um salmo de Davi, como sendo seu autor, e ele segue sendo de uma maneira extremamente contemporânea, de uma maneira extremamente relevante para o nosso tempo, para os nossos dias, para esses dias também assim difíceis. É notória neste início a alegria que Davi sente em virtude da comunhão. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos. O salmista se lembra da alegria com a qual ele aceitou o convite para reunir-se a um grupo ali de peregrinos rumo a Jerusalém. Ele se lembra de como ficou o seu coração naquele momento em que ele foi convidado, naquele momento em que ele foi chamado. Ele se lembra da alegria com a qual tais palavras, em forma de convite, chegaram até os seus ouvidos e, consequentemente, depois até o seu coração. A forma como ele reagiu, a forma como seus pés caminharam, como peregrinos, meus queridos, nessa terra. Tenho certeza de que o melhor momento é estar em comunhão com Deus e com nossos irmãos. O melhor momento é aquele em que nós podemos nos encontrar e declarar a Deus o quanto que nós o amamos, o quanto que nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras e lemos e oramos e meditamos, o quanto nós
cantamos com alegria os salmos, o quanto que nós cantamos os cânticos, o quanto que nós adoramos ao nosso Deus quando estamos juntos também, na santa congregação. Individualmente, o salmista diz: alegrei-me. Individualmente, ele reflete isso no seu coração, a sua profunda alegria quando ele é convidado. Ele diz: eu me alegrei ao receber esse convite. O meu coração se encheu de alegria. E eu me alegrei quando se lembraram de mim, quando se lembraram de me convidar, quando se lembraram de me chamar. Vamos, vamos. Eu me alegrei por fazer parte, acima de tudo, meus queridos irmãos, do corpo. Davi, quando fala aqui que ele se alegrou quando disseram para ele: vamos à casa do Senhor, ele se alegra porque ele se sentiu parte do corpo. Nós nos sentimos parte do corpo quando somos convidados, quando somos chamados a estar juntos. O nosso coração se enche da mesma alegria do salmista até aqui. Eu me alegrei quando se lembraram de mim. Quando se lembraram de mim. Eu me alegrei porque colocaram o meu nome ali e me chamaram. Me disseram: você faz parte desse corpo, você precisa estar aqui conosco. Davi se alegrou, Davi se alegrou, e nós também devemos nos alegrar nesse momento. Eu me alegrei por fazer parte da igreja, como igreja. Me alegrei por fazer parte da igreja e ter momentos assim como igreja. Meus queridos, a comunhão proporciona isso ao nosso ser. A comunhão proporciona isso à nossa vida. A comunhão uns com os outros gera isso dentro de cada um de nós. O nosso espírito, ele testifica com esse convite que está sendo feito ali ao salmista e agora extensivo a todos nós. Vamos, vamos, vamos estar juntos. Davi se alegra em ir à casa do Senhor. Era o local onde ele desejava ir. Era o local onde ele desejava estar. Existia uma expectativa em seu coração quanto a subir a Jerusalém, quanto ao dia daquele convite, quando aquele momento em que as tribos estariam ali todas reunidas, existia uma expectativa. Ele nutria no seu coração essa expectativa, e esta expectativa, ela é agora saciada porque a alegria brota diante dessa circunstância, do suprimento dessa expectativa. Do suprimento dessa expectativa, quando as pessoas dizem: vamos, chegou o momento, chegou a hora de estarmos juntos. Ele se alegrava, meus irmãos, quando os outros lhe diziam: Davi, vamos à casa do Senhor. Chegou até os seus ouvidos esse grande convite e ele se alegra. Ele diz: alegrei-me, Davi relata nesse salmo. Nesse primeiro verso, exatamente, um adorador devoto tendo prazer naquele convite. Um adorador constante, um adorador equilibrado, um adorador sedento em estar na casa do Senhor. Um adorador querendo estar junto com os seus irmãos. Ali nós podemos dizer que é o seu lar. Ali nós podemos dizer que é a sua escola, como ele aprende, como ele está sedento em ir até ali, como se estivesse indo para a sua casa, o seu lar, e como se estivesse indo para uma escola, como ele aprende, como ele é edificado ali naquele lugar. Ali também é o seu hospital. Ele vai em busca de um refúgio, em busca de uma situação para poder saciar as suas aflições, para poder aplacar as suas tribulações. Vamos. Um tipo de alegria, meus queridos irmãos, de um coração grato. Davi expressa isso quando ele diz: alegrei-me, um coração grato. Um coração grato por que será? Um coração grato pelas instruções que ele recebe ali. O coração grato pelas instruções, pelos ensinamentos que nós recebemos. Pelos atos também de culto que nós participamos. Isso gera gratidão no nosso coração.
Isso gera momentos de profunda gratidão. Gratidão pelos interesses que nós promovemos ali, interesses sacros, interesses que vão de encontro às Escrituras, interesses que são comuns a toda a comunidade. Gratidão também, meus queridos irmãos, pela sociedade com que entramos em contato, pela sociedade de crentes, de santos, remidos e lavados que encontramos ali. Somos gratos por fazer parte dessa comunidade. Meus queridos, gratidão porque mostra que os outros estão também interessados no culto prestado a Deus. Nós estamos interessados em participar, os outros também seguem interessados em participar do mesmo culto, com as mesmas pessoas, em querer estar juntos. Gratidão ainda, meus queridos irmãos, porque mostra interesse de cada um de nós pelo serviço ali na casa do Senhor, mutualidade, de querer expressar ali os seus dons, de querer orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Esse é o momento em que nós nos encontramos ali para poder fazer isso com mais afinco, porque ali se promove os interesses do reino. Porque ali se promove os interesses totais do reino de Deus. Ali se promove o momento em que nós falamos como igreja, lidamos como igreja, convivemos muito mais intensamente como igreja de Cristo, falando sobre as coisas que interessem, que venham a interessar ao reino de Deus. Vamos à casa do Senhor. Momento especial sobre as nossas vidas. O cristão fiel, meus queridos irmãos, que tem prazer em ser convidado à casa espiritual de Deus. Esse é o sentimento de Davi. Um cristão fiel, quando ele ouve esse convite, ele atende rapidamente esse convite. Eu quero ir, eu quero participar. Ali ele buscaria e encontraria, um descanso estável para a sua alma. Um descanso ali convivendo com a vida de seus irmãos. Aquele Davi que outrora estivera perdido, hoje ele é encontrado e chamado a reunir-se. Vamos, agora como santo de Deus. Assim é o nosso caso. Outrora estávamos perdidos, outrora estávamos longe da presença de nosso Deus, fomos resgatados pelo Cristo, fomos encontrados por Ele. Somos chamados agora de filhos de Deus e também estamos sendo convocados a estar juntos. Esse convite também é para nós. Vamos estar juntos. Precisamos dessa comunhão, necessitamos desses momentos. Davi ali como sendo antes o menor na casa de seu pai, o menor é convidado também a estar. O mais simples é convidado a estar. Todos são convidados a estar nesse momento. Todos os santos, remidos e lavados por Deus, devem atender a esse chamado do Deus Todo-Poderoso de ser louvado e glorificado ali, naquele momento. Davi está feliz, meus queridos irmãos, por ter sido convidado à casa também celestial de Deus. A casa espiritual e a casa celestial de Deus. Assim como foi Simeão, Estevão, o próprio Davi, Pedro, Marcos, Lucas, assim como esses homens foram chamados, assim como eu, assim como você, homens e mulheres chamados também para esse momento tão especial do congregar, a esse momento tão especial de estarmos juntos. E o salmista ainda demonstra a sua alegria de uma forma única quando ele chega no verso 2, ele vai falar algo interessante. Os nossos pés pararam dentro das suas portas, ó Jerusalém. Meus irmãos, nesse verso Davi demonstra segurança em estar em Jerusalém. Segurança. Após o principal sentimento de alegria por estar indo à casa do Senhor, por estar indo naquela romagem, naquela peregrinação até a casa do Senhor, agora o salmista reconhece que está seguro. Por que nós entendemos isso aqui? Porque o texto nos confirma isso. Pararam os meus pés. Pararam os meus pés.
Se os meus pés pararam, se os nossos pés pararam, meus irmãos, é porque eu me acalmei. Se os meus pés pararam em algum momento, é porque eu me senti tranquilo, é porque eu me senti seguro em estar ali naquele lugar. Se eles pararam, é porque o meu espírito também se acalmou. É porque o meu espírito sentiu que era o momento de parar. O sentido de estacionar reflete tranquilidade. Pararam os meus pés dentro das suas portas. Parou, chegou o momento de parar para um próximo momento acontecer. O momento de parar ali para que acontecesse logo em seguida um próximo ato. Vai começar uma adoração contínua, junta com os meus irmãos. Meus queridos irmãos, o sentido de parar ainda aponta para a calmaria. Ainda aponta para a calmaria. Quando nós olhamos assim que Davi fala, pararam os meus pés, isso indica a calmaria, indica que a bonança chegou. Indica que é momento de uma concentração voltada exclusivamente para Deus. Nesse verso, o salmista demonstra um misto de alegria e paz. Alegria e paz, a confiança e conforto por estar em comunhão com Deus e com seus irmãos. Pararam os meus pés. Os dos meus irmãos também pararam aqui. Os pés deles também pararam, porque nós temos um objetivo comum: glorificar a Deus, adorar a Deus aqui neste lugar. Hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. A alegria no nosso coração, ela é nutrida por essa mesma expectativa de parar e glorificar a Deus aonde que nós estamos, de glorificar ao nome de nosso Senhor da maneira em que nós conseguimos fazer nesses dias. E agora sim, para alguns juntos. Para alguns juntos. Nessa imensa alegria, nessa imensa comunhão. Nesse grande momento singular e especial na vida da igreja. De uma maneira muito clara, Davi não fala da segurança dos portões da cidade. Davi não fala que os seus pés pararam e ele se sentiu seguro por estar agora seguro e olhando para os portões da cidade. A sua fala não está direcionada à segurança de muros e trancas. Não. A sua fala é de um adorador em comunhão com Deus. De um adorador que agora está seguro em Deus. A sua segurança está na alegria em poder estar com o Senhor. Por isso seus pés encontram-se agora parados. Encontram-se na tranquilidade do parar. Encontram-se na tranquilidade do poder estacionar. Sabemos bem, meus irmãos, que a estrutura de um prédio jamais poderá trazer segurança a corações angustiados. Nós não estamos falando disso aqui, que estar em um prédio, estar em uma construção e dar aquilo ali o nome de casa do Senhor, mesmo porque aqui a alusão que Davi faz e a certeza que tinha naquele tempo ali é que aquele templo estaria sendo habitado pela presença de Deus e por isso eles iam até ali. Eles iam ali para poder glorificar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Hoje a nossa condição é segundo o texto de Hebreus, que nós hoje vivemos uma outra situação. Não é? Cristo veio. Ele tabernaculou no nosso meio. Antes, no deserto era o tabernáculo, depois o templo, agora Cristo é o nosso templo. É diferente. Aqui nós não estamos falando dessa segurança de prédios, de trancas, de portas. Nós sabemos que isso não vai saciar corações angustiados. Mas a presença de Deus, guarde bem isso no seu coração, mas a presença de Deus, quando cultuado neste prédio, traz consolo, traz conforto, traz paz, traz segurança, meus irmãos. E quando nós fazemos isso juntos, é melhor ainda. Quando nós temos a oportunidade de congregar, quando nós temos a liberdade para poder fazer isso, isso gera alegria no nosso coração. A alegria é saciada porque aqui, quando nós nos reunimos no prédio, assim, com todos juntos, de uma maneira gostosa ali, não é? As pessoas com alegria em seus corações estão nutrindo expectativas
por apenas estarem juntas em comunhão. Nós dissemos a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que saudade, às vezes, de falar a paz do Senhor, de uma maneira presencial, de uma maneira em que nós podemos olhar para as pessoas, olhar no olho de cada uma e dizer, meu irmão, a paz do Senhor. Isso é muita alegria, porque o lugar é propício para isso, porque as pessoas estão indo ali com essa intenção, com esta intenção. E o salmista segue ainda registrando a sua inspiradora alegria, nos versos ainda de 3 a 4 agora, o restante dos versos, né? Que diz assim, Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Ele finda dizendo, meus queridos irmãos, a alegria agora de se encontrar. Aqui está a alegria coletiva. Até então Davi vinha falando de uma alegria individual dele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés dentro de suas portas, ó Jerusalém. Agora ele fala de uma alegria coletiva. Lugar aonde que as tribos sobem para poder adorar ao Senhor, para poder render graças ao nome do Senhor. Meus irmãos, uma cidade compacta, Jerusalém, fala aqui da estrutura, né, que aguardava o povo para esse momento, que aguardava o povo se reunir ali para poder, através das festas, através das comemorações, glorificar o nome de nosso Senhor, através daquele tempo ali que eles tinham. Né? Davi está se referindo também à comunhão entre as tribos, de uma forma conjunta, de uma forma compacta, de uma forma onde que eles queriam estar juntos e estavam juntos ali naquele local. O santo convite foi feito anteriormente, vamos à casa do Senhor. Agora o santo convite, ele foi atendido. Aqui nós estamos. Aqui nós estamos como tribos, aqui nós estamos como povo de Deus, aqui nós nos reunimos para poder em uma só voz dizer a Ele, Santo, 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 és Tu, Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Meus queridos irmãos, a distância podia ser grande, porque eles peregrinaram até aquele lugar ali, não é? Até Jerusalém. As condições de tempo adversas, mas assim mesmo eles diziam, vamos, e aqui nós estamos. As condições hoje podem ser difíceis também, eu creio que são difíceis, meus irmãos, mas nós temos agora a oportunidade também de estar um pouco mais juntos. Alguns, né? Alguns podem estar um pouco mais juntos, alguns podem estar se relacionando mesmo que mantendo o isolamento, o distanciamento social, mas nós estamos juntos, porque nós estamos atendendo a esse convite de nos relacionar, de ter comunhão uns com os outros e acima de tudo com Deus. O povo tinha anseio por aquele momento, pois o rei Davi se alegrava com aquilo também. O rei se alegrava, o seu líder se alegrava com aquela situação. Com isso, meus queridos irmãos, Davi seguiu empolgando os demais a se ajuntarem. Quando ele ouviu aquele convite, ele também pronunciou essa frase, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. As tribos estavam subindo a Jerusalém para o momento da adoração, para o momento de glorificar a Deus. Os dias poderiam ser difíceis, mas vamos. Meus queridos irmãos, o tempo poderia ser de incertezas, mas vamos. Mas vamos. As restrições são diversas para poder se reunir, mas vamos. Vamos prosseguir. Podemos ir. Aqueles que podem, sim, então nós vamos. Então nós vamos, né? Vamos enfrentar, porque nós queremos e devemos glorificar o nome de nosso Deus. Deus espera ser adorado ali. Deus espera ser adorado ali. Né? E o povo foi. E o povo foi e se reuniu, porque eles nutriam nos seus corações esse desejo pela comunhão. Um tipo de alegria que Davi sentia prazer em dizer aos outros. Né? Empolgava aos demais, dizendo, vamos lá. Né? Vamos nos reunir. A alegria tomou assim conta do seu ser a ponto dele persuadir os outros. Vamos
vamos, né? E as pessoas estavam indo e acompanhando, e eles estavam indo com o mesmo sentido, como sendo um só povo, na mesma direção, rumo a Jerusalém e ali para poder adorar. Isso é o desejo individual de comunhão, meus irmãos. Eu quero estar. O desejo individual de comunhão, ele diz assim: eu quero estar. Eu preciso estar. Eu preciso congregar. Eu quero que os outros também estejam. Aqui é a coletividade. Eu quero que os outros também participem. A honra, o privilégio, a alegria e a comunhão de estar ali. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O salmista reflete uma alegria também pelo templo, pelo próprio local. Sem nenhuma idolatria, mas pelo próprio local. Pelo lugar ali, porque ali ele tinha pessoas em comum. Ele tinha amigos em comum. Pessoas às quais ele estava convivendo. Pessoas às quais ele encontrava. As tribos se reuniam ali. As famílias se reuniam ali. O povo de Deus se reunia ali. A alegria da casa de Deus naquele tempo. Jerusalém. Jerusalém. É o lugar onde eles podiam se encontrar. Não é? Ficamos com o coração alegre, não é? Nessas circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho um lugar para poder ir. Eu tenho um lugar para poder me reunir. Eu tenho um lugar para poder reunir o povo que professa a mesma fé. Esse é o desejo do nosso coração, meus irmãos. Então, vamos à igreja. Vamos à igreja, vamos estar juntos. Aqueles aos quais podem, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. É tempo oportuno para que nós estejamos juntos. Tantas aflições, tantas situações difíceis. Não é? Meus queridos irmãos, uma profunda alegria inunda o nosso ser quando nós somos convidados à comunhão. Uma profunda alegria. Não é? A comunhão leva o povo de Deus ao congregar, leva o povo de Deus a se reunir, leva o povo de Deus a querer estar juntos, a querer estar perto uns dos outros, acima de tudo, perto de Deus, junto de Deus, glorificando na mesma voz, glorificando com o mesmo som, glorificando em alto e sublime som. Meus queridos irmãos, sabemos que os dias têm sido difíceis, e repletos de tribulações, mas isso jamais maculou a nossa comunhão, isso jamais maculou a nossa forma de comunhão juntos com os outros, né? De congregar juntos com os outros. Em alguns momentos nós fomos, em parte, até privados dessa comunhão, não é verdade? Fomos até privados disso, sentimos falta do congregar em sua totalidade. Totalidade. Nada consegue chegar perto do que é estar na igreja junto com os irmãos. Nada consegue chegar perto disso. Não é? Porque nós sentimos falta, nós fomos feitos para isso. Não é? Sentimos falta do sorriso, do abraço, do toque, do aperto de mão, das brincadeiras, porque a comunhão, ela é assim, ela é vital para a nossa vida. Não é? Nós somos seres relacionais e nos relacionamos. Não é? De relacionamentos profundos, relacionamentos de amizades, relacionamento de comunhão, relacionamentos criados em comunhão. Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros. Deus nos fez dessa maneira, Deus nos fez dessa forma e hoje nos alegramos por estar aqui. Hoje nos alegramos por essa comunhão tão especial, por esse momento tão gostoso que nós estamos vivendo nesses dias. Recebemos assim um convite dizendo: vamos, e nós viemos. Não é? Nós estamos, de uma certa forma, ainda limitados, mas viemos glorificar o nome de nosso Deus. Eu aqui, você aí, vamos glorificar o nome de nosso Deus. Vamos glorificar o nome de nosso Deus para que, em tempo oportuno, possamos fazer sem nenhum tipo de restrição, estarmos juntos novamente. Eu tenho certeza, meus irmãos, que seu coração se encheu de alegria por esse momento. Por esse momento de quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seu coração também se enche de alegria, saber que podemos estar juntos, mesmo que ainda parcialmente, mesmo que ainda de uma certa forma restritos, né? Isso gera um combustível essencial em nossas vidas, comunhão, né? Uma união que ela é autenticada pelas Escrituras,
Quando olhamos para o Salmo 133, versos de 1 a 3, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É agradável nós estarmos juntos, é agradável nós nos reunirmos, é agradável nós estarmos juntos como sendo igreja, é agradável. E eu concluo, meus queridos irmãos, dizendo a seguinte coisa: a glória final de Jerusalém não foram seus muros, não foram ali os seus muros, mas o povo de Deus vivendo em total harmonia uns com os outros e com Deus. O problema não era a situação em que o povo se encontrava. O pecado impera ao longo dos anos, ao longo das eras, dos séculos, mas os muros continuavam ali, as pedras paradas e tudo, mas isso não era a glória final de Jerusalém. A glória final de Jerusalém é o povo se manifestando ali, o povo se reunindo, o povo congregando, o povo estando juntos uns com os outros. Ir à casa de Deus é uma ocasião de alegria. Estar junto com nossos irmãos é um momento de muita alegria. Isso era verdade naquela antiga aliança e é verdade hoje. Nós estarmos juntos é um momento muito especial. A adoração comunitária na igreja, ela deve ser um prazer do crente. Nós devemos sim nos alegrar quando somos convidados a ir. Devemos nos alegrar. Os nossos pés devem parar ali no templo e glorificar o nome de nosso Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele não tem realizado. Meus queridos, quando a igreja se reúne no dia do Senhor, nós podemos compartilhar a mesma fé, a mesma adoração ao único Deus. Podemos compartilhar essas coisas. Podemos falar, cantar sobre essas maravilhas do nosso Deus. Assim como o salmista Davi, nós somos também recebidos na casa do Senhor e podemos também nos regozijar com esse convite, com essa alegria. Somos atraídos para a Jerusalém celestial, conforme o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 22. A Jerusalém celestial. Somos atraídos dessa forma. Somos atraídos a essa Jerusalém. Algumas aplicações ainda, meus queridos irmãos. Hoje, como peregrinos, nós vivemos aqui uma comunhão ainda parcial com os nossos irmãos e também com Deus. Uma comunhão ainda restrita, mas que é muito boa, assim mesmo. Mas ainda é restrita. E assim nós seguimos alegres por isso, com certeza. Mas chegará o dia, meus queridos irmãos, em que desfrutaremos a plena comunhão uns com os outros e também com Cristo. Aquele grande dia. Hoje é um vislumbre, é um antigozo, como diz a confissão de fé, um antigozo da alegria que nós sentiremos ali no céu. Vai chegar esse dia onde que essa comunhão será plena. Então, meus queridos, quando forem convidados à casa do Senhor, à congregação, a estar junto com seus irmãos, se alegrem, porque isso é comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus possa abençoar o seu coração, abençoar você como família, abençoar você nessa profunda comunhão. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos belos, por esses momentos lindos, por esses momentos que o Senhor tem nos levado à profunda reflexão na Tua Palavra. Obrigado, Deus, e que sejam momentos graciosos com relação à Tua presença na nossa vida, com relação ao nosso relacionamento contigo, Deus. Comunhão. Que o Senhor nos leve a esse entendimento, o real sentido de estarmos juntos como igreja, a real necessidade que nós sentimos. É comunhão, Deus, e que isso encha o nosso coração, por estarmos juntos, por estarmos alegres com o que o Senhor está realizando através das nossas vidas e em nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Eu oro pela vida de meus irmãos, que o Senhor possa os abençoar grandemente, poderosamente, ó Deus, nesses dias, fazendo com que essa comunhão seja nutrida nos seus corações, onde quer que eles estejam. Que essa comunhão seja
verdade em suas vidas, ó Pai. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa levar também o meu abraço, esse abraço dessa comunhão tão gostosa que nós sentimos uns pelos outros. Que Deus o abençoe, você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.